espirituais da tua palavra, pedindo para que o Senhor seja conosco, nos dando sabedoria, nos dando condições, Senhor, físicas, espirituais, para podermos estar aqui, Senhor, diante da tua palavra, e isso fazer bem para nós, e isso, Senhor, nos dá capacidade, Pai, para sermos os teus filhos e filhas, ó Pai, que vão viver a tua palavra de uma maneira de ensinar a tua palavra também, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando todos os professores, todos os alunos, o Daniel também, Senhor, que tem feito a parte dramática, no nome de Cristo, pedimos que o Senhor cuide, Pai, desse ministério, venha ser conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tá bom, meu querido. Muito boa noite, seja bem-vindo. Vamos ver se alguém chega mais por aí, não é certo? Então, na nossa aula de Introdução Bíblica do Velho Testamento, nós estamos estudando o livro de Êxodo, e hoje é a nossa penúltima aula da parte do tabernáculo. Então, só para lembrar, o tabernáculo, Davi, tudo que eu falar, você tem costume de anotar? Você tem anotado alguma coisa? Sim, tio, eu acho que eu tenho Então, tá. anotado aqui. Então, anota alguma coisa. Sempre relembrando, então, o tabernáculo, ele era uma tenda, né, uma cabana, vamos assim dizer, né, que ficava no meio do povo, representava Deus, né, a santidade de Deus, a companhia de Deus no meio do povo, até a armação dele, tudo que compunha, que fazia todos os artifícios, os trabalhos, os móveis, os utensílios, tudo que era usado no tabernáculo era sagrado, né? O povo não tinha acesso a esse material, nós vimos isso, né? Que era só os levitas e os sacerdotes que tinham acesso e podiam trabalhar e fazer o serviço sacerdotal aí, né? No tabernáculo. Nós vimos também alguns móveis, né? E suas representações, vemos suas medidas, vemos tudo. Só para lembrar, né? Os móveis lá dentro do tabernáculo eram de madeira de acácia, uma madeira sem beleza, torta, ruim, dura de trabalhar, espinhosa, era terrível, né? E era esse trabalho que nesses estudos, a gente viu que essa madeira tinha que ser trabalhada, ficar nas medidas exatas e depois ser coberta com ouro para que então pudesse, né, servir no tabernáculo. Assim é conosco, né? Nós também, a nossa humanidade, ela é pecaminosa, nossa humanidade é perversa e nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar nosso coração, nos transformar, nascer de novo, né? E aí sim, coberto com Cristo, nossas vidas, com o sangue de Cristo, assim nós podemos nos apresentar a Deus e assim ser usado para o reino de Deus. Então a gente viu ó, relembrou um pouquinho da nossa aula passada. Hoje nós vamos fazer o seguinte, vamos dar quase que uma geral no tudo, aí vamos ficar com a aula que vem só para a parte do sacerdote, tá bom? Nós vamos terminar a parte do pátio, alguns móveis, nós vamos ver as cores hoje, né, o significado das cores, mas só para lembrar, então, deixa eu colocar aqui essa figura aqui. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Isso, aqui. Davi, você me fala aí se você está conseguindo enxergar essa figura. Sim, tio, eu tô enxergando. Tá. É o tabernáculo com o holocausto assim. Isso, então aqui era a porta de entrada. Consegue Tem ver uma aí? figura no portão? Isso, tem uma figura, havia uma figura, as cores, exatamente, tudo isso tinha regras. Você vê aqui homenzinhos pequenininhos, tá vendo aqui? Era o Sim, povo que levava os animais. Você pode ver um animalzinho aqui, tá vendo? Aqui, tô. aí, tá? Aí, isso. Aqui o altar do holocausto, tá? Que nós vimos na semana passada, de bronze. Aqui você vê os animais, tanto ovelhas e bois, tá? Uma encenação, lógico, né? É Os de uma... branco, os Oi? os sacerdotes, os de Os branco. sacerdotes, esses de branco são os sacerdotes. Os de outra roupa são os levitas. Esse local aqui é chamado pátio, tá bom? Uhum. Aqui a então tenda, que nós vimos lá.
primeira parte coberta, santo lugar, a última parte, santíssimo lugar. No santíssimo lugar que ficava a arca. Beleza? Beleza. Tá dando para a gente dar aqui. Você pode ver as colunas, tá? As colunas, o linho branco, beleza? Que era todo feito, as metragens toda dele que nós vimos, todos as bases, tá? O madeiramento todo, a areia era na própria areia, tá? Na própria areia mesmo, tá? Onde aconteciam esses rituais. Isso aqui acontecia de cedo a de tarde, até de noitinha, né? Todo esse trabalho. Então, aqui, deixa eu ver, isso, vamos ver aqui do outro lado, ó. Isso, aqui, isso. Aqui dá para você ver um pouquinho mais um animal, tá certo? Uhum. Aí, de uma certa maneira, você vê os sacerdotes aqui trabalhando. Tem uma outra aqui, e deixa eu ver. Aqui, Aí. aqui. Aqui tem dá a impressão que ele vai degolar, né, velho? Vai degolar o bichinho. Parece que ele tivesse uma faca grande aqui, né? Aqui o bicho, né? Pra ele, né? Olha aqui. Então, aí você tira uma ideia, né? Vamos voltar aqui, né? Vamos lá. Aí, meu querido, a gente pode tirar uma ideia de que o tabernáculo ele era um local. Pensa assim, vamos tentar voltar lá naquele tempo do tabernáculo. Eles não tinham Bíblia, eles não tinham pastor, eles não tinham igreja, né? Eles não tinham o que nós temos, alguma coisa pronta como a Bíblia, né? Então, o que eles tinham? Eles tinham pecado, como qualquer outras pessoas, eles tinham pecado. Aí, o que eles faziam? Os homens, as pessoas, eles tinham que ter os seus animais, né, para sacrificarem, né? Então, eles sabiam que essa figura aqui, né, que é aqui dentro, né, aqui, o que tinha em mente deles? Na mente deles que aqui dentro era Deus, era sagrado. Então ali eles sabiam que eles eram pecadores e quando eles traziam seus animais ali, eles sabiam que eles estavam se apresentando a Deus. Então eles tinham que ter a consciência, né, de que está ali. Boa noite, Aline. Beleza que você chegou. Ótimo, Deus abençoe. Então ali era um local de encontro do pecador, né, com o santo, com o sagrado. Só que aqui a diferença tão grande para nós eles tinham que ter o sacerdote, eles não podiam entrar, né? Uma pessoa comum não podia entrar, era só o sacerdote que podia interceder. O sacerdote tinha que fazer sacrifício por ele, depois pelo povo, né? E depois para ele se apresentar a Deus. Então era um ritual, eram leis, era um esquema tão grande, uma coisa tão cheia de pequenos detalhes, né? E que quando Cristo veio, ele morreu na cruz, nós recebemos a graça, né? Nós não precisamos mais de um sacerdote humano para estar lá, para interceder por nós. Nós mesmos podemos entrar na presença de Deus em oração, nós mesmos podemos louvar a Deus, nós mesmos podemos glorificar a Deus, nós mesmos temos essa liberdade, né? Jesus, quando ele veio, ele abriu o caminho, né? Lembra do hino, né? Foi Jesus quem abriu o caminho. Então, quando aquela morte vicária, a morte sofredora, aquela morte, né, substitutiva, foi para dar essa liberdade para nós não dependermos mais, né, desse ritual todo que a gente tem feito aí. Então anote aí, o Davi, né, quem quiser anotar, né, as cores do pátio que você viu, chamou sua atenção, né? As cores do pátio aqui, vamos aqui. A porta de entrada, a única porta. Opa, isso, aqui. Então, a única porta que podia ter acesso a isso era aqui, né? Era essa porta aqui. Depois a gente vai ver melhorzinho, tá? Tá um pouco embaçado, vamos ver se ela melhora. Naquela hora tinha melhorado, né, Daniel? Eu acho que tem que deixar um pouquinho mais longe. Ficar muito perto, perde o. Aqui, ó. Não tá. Então aqui era a única porta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde que tá. Aqui.
aqui, era a única porta que tinha, não tinha do outro lado. Então, por isso, quando Jesus fala, fazia sentido, isso que deixava os judeus totalmente raivosos. Eu sou o caminho, eu sou a porta. Ele estava se referindo ao tabernáculo. Então, quando os judeus ouviam isso, aí é que ficavam mais revoltosos e queriam matar mesmo Jesus. Né? Não tinha outro judeu no mundo que falou o que ele falou, eu sou o caminho e a porta. Quando ele se referia, nós vimos esses versículos em João, ele estava se referindo a essa aqui, esse local sagrado, né? Essa entrada que nós vamos ver depois um pouquinho mais detalhado, tá certo? Então anote aí, né? As cores do tabernáculo. As cores do tabernáculo. Coloque aí azul. Vou falar primeiro o azul e depois a gente vai vendo o seu significado. O azul. O azul, ele simboliza. Aí deixa eu ajeitar um pouco aqui. Se tiver fora, Daniel, você me avisa, tá bom? Se tiver ruim, assim, se não tiver a imagem, não tiver boa, você dá um toque para mim. Beleza, Daniel? Ok. Então, o azul, então anote aí, o azul no tabernáculo, ele tinha uma ideia de celeste, de alguma coisa dos céus, né? Alguma coisa, né, linda, esplendorosa, uma coisa que era maior que tudo, sobre tudo. Então tinha essa natureza, ali Cristo, nessa hora no tabernáculo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá. Anota aí, você que está acompanhando, então você anota aí para você guardar bem isso daí, tá certo? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 47 e 48. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Então, essa imagem, esse azul que havia no tabernáculo, né, era algo de reis, era algo dos céus. Então, por isso tinha esse azul lá. Nós, né, em Cristo Jesus, quando nós recebemos em Cristo, o nosso azul, entre aspas, é a nossa imagem, né, é o nosso comportamento como alguém do céu nesse mundo de trevas. Então, veja aí a responsabilidade que nós, como cristãos, nós temos neste mundo aqui, né, depois da nossa conversão, né, de nós andarmos aqui, mas tendo a consciência de trazer a imagem do celestial. Isso, o azul aí, beleza, Daniel. Muito bem, ótimo. Por isso que tinha esse azul, aí, esse azul bonito aí, que está bem, bem bacana aí na nossa imagem que o Daniel recuperou para nós aí. Ótimo, tá certo? O roxo, ou seja, o púrpura, que se tem aí, também é algo de realeza, né? O tabernáculo, ele era algo que ali colocava-se as cores, porque no Oriente Médio as cores têm muito sentido, né? As cores trazem os outros povos, né? Os outros povos como os cananeus, jebuseus e todos os outros, eles tinham seus reis, eles tinham suas cores, eles tinham suas frâmulas, as suas bandeiras, as suas insígnias, né? insígnias. Então tudo tinha a ver com o que era deles, né? No caso do tabernáculo, o que eles faziam, o que era terreno. O tabernáculo ele apresenta dos céus. Essa é uma grande diferença, tá certo? Então tá aí. Nesse roxo, esse azul mais forte, assim, vamos dizer assim, né? Em Marcos, capítulo 15. Vamos lá. Marcos 15. Então, nós vamos tentar ver nessa aula também a pessoa de Cristo no tabernáculo, tá? Marcos capítulo 15, verso 17. Né? Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lá puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo, salve, rei dos judeus. Né? Então, essa púrpura do tabernáculo, ela foi colocada em Jesus literalmente, só que com uma forma de zombaria, tá certo? No Êxodo 28,
no Êxodo 28, depois eu vou passar tudo isso para vocês, eu vou mandar para vocês isso aí, mas bom vocês irem anotando, tá? Aí vocês vão tendo mais conhecimento. No Êxodo 28, verso 5, tá? Diz assim: tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho. É o que nós vamos falar da aula de hoje, tá certo? O linho é esse branco aí, tá certo? Do lado do azul. Então, esse linho branco, ele também está aqui no nosso estudo de hoje, aonde ele traz tudo a importância da pureza, a importância da inocência, a importância da paz, a importância da justiça, né? Algo que harmoniza a comunhão entre o pecador e o santo, com o pecador e o sagrado. No 2 Coríntios, a gente vê assim, né? 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, esse linho brinco, esse linho fino, ele traz a ideia de paz, ele traz a ideia de justiça. Então, Cristo é isso. Em Cristo Jesus nós temos paz, reconciliação e somos justos, né, diante de Deus. Isaías 61, 11, alegrar-me-ei, né, porque nos cobriu com seu manto de justiça. Então, quando Isaías recebeu a profecia sobre Cristo, né, ele escreveu: eu estou muito contente, eu estou pulando de alegria, porque nos cobriu com seu manto de justiça, com o linho de Cristo, né, com a pessoa de Cristo. É esse aí que é representando aqui o nosso... Ô tio, Oi? Isaías 66 o quê? E o 11. 11. Aham. Obrigado. Também fala esse linho fino, que é o branco, perfeição, pureza, justiça, santidade, e isso nos dá como se fosse um lavar, né, na nossa pessoa, os nossos pecados. E Apocalipse capítulo 7, quando você que está anotando, se perder, você peça de novo, eu paro e eu retorno, tá bom? Tá bom, Aline? Aurelino, você chegou e não falou boa noite pra mim, rapaz? Como é que tá? Tudo bem, meu querido? Deu tudo bem. Eu não queria atrapalhar tudo, Não, pastor. mas eu tenho que saber quem que chegou aí. Nós estamos falando sobre as cores, né? E estamos estudando Jesus Cristo no tabernáculo e provando isso no Novo Testamento, beleza? Essa é a nossa aula de hoje, tá? Valeu. Então, eu estou falando da cor branca. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, com C maiúsculo, que é o Cristo, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aí está o povo remido. E clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que senta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeados do trono, anciões e 4 seres viventes, e ante o trono se postravam sobre o seu rosto e adoravam, dizendo: Amém, louvor e glória, e a sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força sejam ao nosso Deus, né? Pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Né? Respondeu-lhe, meu senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, esse branco aqui, né, ele representa a nossa lavagem, né, dos nossos pecados, nossa limpeza, nossa purificação. Por isso, né, que a gente canta, né, alvo mais que a neve. A palavra alvo, ela é uma limpeza por completo. Por isso que fala alvejante, né, aquela água sanitária, outros produtos falam alvejante, né, alvo mais que a neve, branco mais que a neve, puro mais que a neve, né, sem mancha, sem nada de ruim, né, perfeito, perfeito. Então, a ação de Cristo na cruz,
A morte de Cristo na cruz nos dá essa perfeição. Por isso, então, o branco. Tá certo? Então, vimos aí o azul, vimos aí o roxo, ou púrpura, conforme a tradução, tá? Vimos o linho. Agora, o carmesim, né? O vermelho. Esse vermelho forte, alguns tradutores, né, apresentam, né, alguns historiadores da Bíblia apresentam que esse azul era um azul tão forte que quase que um azulado. Então, esse carmesim, vamos colocar aí. Então, o carmesim, que é o sacrifício, que é um vermelho fortíssimo. Em Apocalipse mesmo, capítulo 5, verso 9, e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Né? E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, esse sacrifício, o sangue de Cristo, aquele derramamento, aquele sangue precioso, foi então necessário como pagamento, né? Aquela morte como pagamento, né? De nós, os perdidos, nós, os pecadores, tá certo? Números 19:6. Vamos ver lá que a gente tem aqui. Números 19:6. Vamos lá. Número 19:6. Né? A vista dele será queimada novilha, o couro, a carne e o sangue e o excremento, tudo se queimará. Então, quando degolava o animal, ou enfiava a faca, né, literalmente no pescoço do animal, aquele sangue tinha que escorrer primeiro. Né? Não podia pegar logo, tinha que literalmente escorrer, espargir aquele sangue todo, tá certo? Eu tenho mais alguma coisa aqui, como já colocamos. Tem uma figura, eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês. Cadê aqui? O Daniel, onde que eu volto aqui então para mostrar a imagem que eu tenho? Não está aqui mais. Desenho da câmera aí. Então, não está aqui mais. Não tá aparecendo mais aqui, Daniel. Vê se apareceu. Agora sim, pronto, agora apareceu, vamos ver. Aí. Então tá, pessoal. Então eu tenho uma imagem aqui, ela não é muito boa, mas vamos tentar, com muita imaginação, como que ficava o tabernáculo no deserto, tá certo? Ó, da onde está saindo essa fumacinha aqui, aqui ficava o tabernáculo. E você percebe várias outras cabanas em volta, né? Sim. Aí então, ficavam todas as tribos aqui. 3 no norte, 3 no sul, 3 a oeste, 3 a oeste. Então, assim que caminhava, sempre nessa formação de cruz. E atrás, aqui em cima, deixa eu colocar aqui em cima, esses morros aqui, é o Monte Sinai, tá bom? Só para a gente poder ter uma ideia do que eu estou querendo passar para vocês. Vamos ver mais um outro aqui, uma outra figura. Aqui, então, uma figura um pouquinho maior, melhor. Tá melhor agora essa figura? Então, Sim, aqui de novo, a porta da entrada, aqui, tá bom? O linho fino, as tábuas, tá? O altar de bronze que nós vimos na semana passada, tá bom? Você consegue perceber que aqui tem uma rampa? sim. Tá vendo? Estou passando a ponta da caneta. Uhum. É uma rampa, não é degrau, porque degrau haveria o risco de quando o sacerdote... Oi? Não, achei que ia correr o risco de alguém sentar no degrau e descansar. Você me lembrou de uma coisa, já falo. Essa aqui é uma rampa com o intuito de que não tem degrau. Porque não correr o risco de quando o sacerdote trocar o passo,
subir um degrau para o outro, pudesse aparecer alguma partezinha do calcanhar. Não era, isso era nudez. Isso era uma coisa extremamente que não podia aparecer. Entendeu? Até isso tinha que ter, cara. Então tinha que ser rampa. Então, a roupa que ele usava era feita na medida do sacerdote, para exatamente até embaixo da sola do pé, porque não era para mostrar nenhuma parte do corpo do sacerdote. E Davi, você me lembrou uma coisa muito bacana. De todos os móveis que nós vimos aqui dentro, de tudo que se podia fazer aqui, que era devido de fazer, não tinha cadeira. Porque ali era um trabalho contínuo. Não tinha cadeira. A cadeira, assento, só veio aparecer quando Jesus subiu ao céu e sentou à direita de Deus. Enquanto o trabalho era feito, não tinha móvel nenhum para o sacerdote. Isso nos dá a ideia, né, espiritualmente, nós, né, de termos a ideia de que o trabalho não deve parar, nós cristãos, e que o nosso descanso é lá em cima, não é aqui. Valeu, Davi, pelo toque que você deu aí. Eu ia passar isso batido. Tá bom. Aqui tem uma outra figura. Aqui, né? Aonde os sacerdotes estão trabalhando, certo? Ó. Então, tinha um momento, eram tantas cerimônias, tocava-se trombeta num dia, trocava-se trombeta para algum outro animal, trocava-se trombeta para algum outro ritual. Então tinha tantos, eu não li, eu não fui atrás disso aqui, senão ela fica muito maçante, né? Por isso que eu falo para você ler o livro, tá bom? O livro de Êxodo, tá certo? Mas é aqui para você ter uma ideia de como que era todo um ritual que havia de ter, né, para que então pudesse o sacrifício ser aceito por Deus. Se algum pano aqui não tivesse um lugar, se não fosse a cor, né, também não podia ser realizado o sacrifício. Se o animal tivesse dente quebrado, olho furado, pulga, ou que tivesse alguma parte deformada, também era. Dentro do animal também tivesse alguma coisa imperfeita da parte do intestino, pulmão, qualquer coisa assim, também tinha que ser rejeitado, né? A oferta, ela tinha que ser completa, perfeita, ela tinha que ter uma oferta aceitável mesmo, né? Ver se a gente pega uma outra figura aqui. Aqui, o holocausto. Vamos ver isso aqui. Isso. Aqui tá mais difícil, cara, para ver, mas dá para entender? Davi, me ajuda aí, Davi. É um sacrifício do holocausto, consegue perceber? Sim, Tá tio, meio a ruim, gente né? consegue. É meio ruim, mas é a imagem mais que eu consegui ter, assim. É isso. Acho que deu certo mexendo. Um pouquinho para trás fica melhor, Daniel? Foca melhor? Não, daí fica muito escuro, né? Foca. Muito Mas, perto, ficar muito perto, perde o foco. por gentileza, você consegue perceber aqui esses azulzinho? Vou colocar aqui, esse é um azulzinho, tá vendo? Não é Sim, sacerdote. Mas o que ele está fazendo aqui? Na imagem está ficando um pouco embaçado, mas ele é o cara trabalhando. da lenha. É o cara que carrega a lenha. Entendeu? Eram os levitas. Não podia deixar faltar. Então, ali esse fogo não podia apagar. Então, o trabalho, um trabalho importantíssimo. Podia falhar tudo se não houvesse as pessoas, cada um fazendo a sua parte. Por isso que a Bíblia fala, né? No livro de Efésios, né? Cada um deve fazer a sua parte, né? Levar as cargas um dos outros, né? Não sobrecarrega alguém. Então, nós, no tempo de hoje da Bíblia, qualquer trabalho que você for fazer, qualquer ministério que você for fazer aí na sua igreja, ou que você pretende, ou você está se preparando, né? Todo tem a sua importância. Não importa. Eu vou deixar aqui. Acho que agora pegou. Tá vendo ele? Tá vendo agora? Aqui, ó. O camaradinha. Vamos ver aqui. Aqui, né? Aqui está a lenha, aqui está em cima dele. Então, qualquer trabalho que se fizer, né,
E sabe de uma coisa? Eu, na minha igreja, agora é o Du que está fazendo. O Du que está fazendo nos últimos meses aí. Depois a gente voltou a fazer a escola dominical normal, que nossa. Era eu que lavava o banheiro. Eu lavava o banheiro da igreja. Então, não importa o ministério, tem a sua importância, tem a sua dignidade e é aceito por Deus. Todo e qualquer trabalho que se fizer para a honra do Senhor, para o benefício da igreja, para o bem mesmo de alguém, né, da nossa fraternidade, tem o seu valor, tá? Então, Hebreus, vamos falar da cor aqui, vamos botar na nossa cor. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Vamos lá. Hebreus 9, 14. Hebreus 9, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula. Quer dizer, essa palavra mácula, tem alguém acompanhando com alguma outra tradução, por favor? Tem alguém acompanhando com... Aurelino, a sua tradução é qual, meu querido? O Hebreus 9, 14. Aline, a sua tradução é qual? O meu é igual a sua. Tá, é mácula, né? Isso. Isso, tá bom. Então, essa palavra mácula, ela traz a ideia de alguma coisa ruim, estragada, podre, suja, feia, alguma coisa falsa. Então, ela dá toda essa ideia, né? Mancha, uma sombra, uma ideia de coisa que não presta, né? Então, ele se ofereceu sem mácula. Então, Jesus era puro, 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 puro santo. Um santo puro, né? A Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, o sangue derramado ali, como um cordeiro que eu acabei de relembrar, que tinha toda a sua perfeição, né? Um exame realmente completo no animalzinho, né? Ou no animalzão, se fosse uma vacona, né? Tá tudo direitinho. Então, Jesus também. Ele também nunca pecou, não saiu nada ruim da sua boca, nunca teve pensamento perverso, ele, entendeu? Só fez o bem para as pessoas, a misericórdia, a bondade, os milagres, as curas, o ensinamento dele, tudo que ele fez, né? Então, foi tudo de bom, né? Foi tudo de santo, foi tudo realmente de pureza, né? Por isso que ele pôde, então, ser o nosso sacrifício, tomar o nosso lugar ali na cruz. Então, vemos as cores, tá certo? Vou repetir para vocês aí, ó. É o azul, é o púrpura, é o branco e o vermelho, tá? Anota essas aí, tá certo? É onde nós tem um versículo só, voltando lá em Êxodo, eu tenho que estar com o dedo sempre em Êxodo, porque eu vou para um lado, depois eu volto de novo, vou para um lado, depois eu volto de novo, né? Vamos ver aqui. Tá. Êxodo 28, tá? Êxodo 28. Isso. As cores, só para a gente ter uma noção aqui, né? 5. 28, 5. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E farão estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido, obra esmerada. Então, esse aí tudo compunha, então, as cores do tabernáculo e também na roupa do sacerdote, o que nós vamos estudar o sacerdote na nossa última aula do tabernáculo na terça-feira que vem. Aí tinha os outros materiais que eram aí usados, tá certo? Então você pode anotar aí pelos de cabra. Isso pelos de cabra. O que dava a ideia de ser pelos de cabra? O pelos de cabra, 26:7. Vamos lá, Êxodo 26:7. Farás também de pelos de cabra uma cortina, né? Então, a ideia de pelos de cabra era para que tem a ideia de servir, né? Então, o tabernáculo não era um local assim de comunhão, como eu posso dizer,
festiva. Não, era mais formalidade. E aí, aquele local era um local, quem participava daquilo era para servir a Deus. Ali não era um local, né, de uma comunhão, né, esporádica, uma coisa informal, não. Aquilo ali era cheio de formalidades. E dentro, essa cortina, ela havia essa cortina ali, porque essa era a ideia de que era para servir o pelo de cabra. Então, a cabra, né, ali, aquele animal que eles tinham, tirava os benefícios o pelo, o leite, a própria carne. Então, servia, né, as pessoas. E também, em Zacarias, isso. Achei Zacarias de uma vez sem querer, viu? Não penso que você achava assim facinho, não. Zacarias 13, Zacarias capítulo 13, e verso 4, diz assim: Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganar. Então era comum que os profetas, depois lá, séculos depois ali, dos reinos, tudo, já tinham passado séculos, já haviam ali centenas de profetas ali e tal, e eles usavam esse tipo de roupa. Era para identificar que eles eram homens de Deus, né, que está para servir a Deus, né, tanto falando, né, as profecias, né, e usando aquela roupa, né, como se fosse, olha, aqui está alguém, né, dedicado ao serviço de Deus, entendeu? Para trazer a memória do tabernáculo, que era algo sagrado e era algo para servir a Deus, tá certo? Então trazia essa ideia aí, tá? Então, pelos de cabra. O outro, pelos de carneiro, tingidas de vermelho. Essa outra cortina. Eu acho que eu tenho, o Daniel, deixa eu ver aí. Daniel, procura a tenda, ela está no fundo da nossa imagem aí. Vamos ver se nós temos ela grande. Tá. Só um... Isso, acho que nós temos ela aí um pouquinho melhor, para a gente ter essa ideia. Ó, eu tenho essa daqui. Daniel, achei essa aqui, peraí. Ó. Aqui. Então, aqui são aquelas 4 cortinas, lembra? Então, aqui havia as cortinas. Esse que o Daniel colocou aí é o altar do holocausto, para dar ideia aí onde era queimado tudo o animal. Tá certo? Então, essa aqui era a ideia das cortinas, que nós vimos nas outras aulas lá. Eu estou só esmiuçando aí, Daniel. Ótimo. Uhum. Aí está o sacerdote, tá? Essa vermelha, essa do meio, é a que nós vamos ver aí, tá? Pele de carneiro, tingida de vermelho. O que era? Expiação. O que era? Essa palavra expiação, traduzindo do hebreu para o português, é como que cobrir, né? Como que reconciliar, pacificar. Duas partes. Então, no nosso caso, a parte do pecador com o sagrado. Então, era feito um trabalho minucioso, né? Um trabalho minucioso aí, para fazer essa cortina nas medidas que nós vimos na aula passada, tá certo? Para que então pudesse ser usado aí no tabernáculo, tá? Essa cor, né? Para lembrar também que aquele sangue derramado, né? Esse vermelho era para o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É para dar essa ideia aí. E também esse vermelho significava também a devoção desse camaradinha que está em pé aí segurando, a devoção do sacerdote para o serviço, né? A sua vida dada. Olha que bacana, né? Ele fala assim que muitas vezes o sangue é vida, né? Então, a nossa vida espiritual, né, ela começa, né, quando nós aceitamos a Cristo, o sangue de Cristo sobre nós. E fisicamente, o sacerdote, ele tomava esse ofício, esse trabalho, essa profissão, né, de vida mesmo, de vida, né? E ele tinha todo sacerdote, ele tinha algo, né, um privilégio, né, que somente os filhos de Arão podiam ser. Os que queriam ser não podiam. Olha só que interessante, né?
por mais rigoroso que a pessoa fosse, religioso que a pessoa fosse, mas ele não podia fazer esse trabalho aí, era só os filhos de Arão. E hoje não, nós somos feitos, né? Vós, né? Que não era servo de Deus, que não fosse de Deus, agora sois de Deus, sacerdócio real, nação santa, né? Povo escolhido para proclamar as virtudes, né, de Cristo. Aqui ele está proclamando, aqui ele está mantendo a tradição, aqui é a dedicação dele. E nós hoje, muitos de nós não entendemos ainda, né, essa importância desse serviço que está aberto e livre para todos. No passado, no Velho Testamento, só no Arão. No Novo Testamento, depois de Cristo, todo aquele que nele crê pode manifestar, proclamar, viver e ter como ofício, né, a proclamação de Cristo, o viver de Cristo em si. Cristo mudou tanta coisa, gente do céu, por isso que não é à toa que a história, né, é contada antes de e depois de Cristo, tá certo? Muito bem. A outra imagem, né, o texugo, eu já falei um pouquinho na aula passada e vamos terminar hoje, né? O texugo era um animal. Pode. Isso, volta aqui. Isso, obrigado. Pode continuar. Deixa assim, o Daniel. O texugo, né, que é a primeira de fora para dentro, essa cinza escura aí. O texugo, você já viu uma raposa? Já viu uma raposa? Já se assustou por acaso com uma raposa? Viu aquele bicho correndo rápido, né, cheio de pelo? Então, o texugo é um animal assim também, né? Meio que parente desses daí, né? E interessante, como já tinha comentado, ele não tem beleza. O que ele tem, então? Por que Deus colocou? Justamente, né, para não atrair as pessoas por beleza, a cobertura ali. Por isso o nosso coração, a nossa pessoa, atrair as pessoas não por nossa beleza, mas sim pela beleza de Cristo, né? Não atrair nossa beleza física. Nós queremos, né, nós somos aquela beleza física, queremos aquelas coisas, né, do mundo, do corpo, e por aí vai. E com Deus é justamente o contrário, né? Como Cristo, né? Isaías fala, né? Não tinha beleza alguma. Vamos ler isso para a gente, para terminar rapidinho aí. Isaías 53, tá? Isaías 53 e verso 2, tá? Porque foi subindo como renovo e perante ele, né, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, não era para ser atraído aí pela beleza, mas atraído aí por amor, atraído aí, né, por saber que ali era um local de encontro com Deus, atraído ali porque era a manifestação de Deus aquele local todo ali, né? Isso sim, atrair as pessoas para esse local. E também um detalhe muito, muito interessante. Esse pele de texugo, ele era uma proteção, né? Porque ele poderia aguentar a temperatura, né? A temperatura do deserto, as tempestades de deserto, o gasto para lá e para cá, para não se romper, não rasgar, né? E então toda uma proteção. E no livro de João, capítulo 10, nós temos o seguinte: meus irmãos, eu vou pedir a licença bem rapidinho para vocês. Minha boca, minha garganta tá seca. Deixa eu pegar um pouco de água. Espera aí. Hoje aqui em Cornélio fez uma temperatura muito baixa, né? Porque o ar tá seco, tá parado aqui, Cornélio, né, Daniel? Tá bem
Me ajuda aí, Daniel. Bem seco. Uhum. Então tá. Então tem um outro detalhe. Vamos lá. Em João, capítulo 10. Vamos aqui para a gente vai ver a pessoa de Cristo. Lembra? Nossa aula também é a pessoa de Cristo no tabernáculo, tá? João, capítulo 10, verso 27 e 28. Então tá aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então eles iam lá porque sabiam que precisavam fazer o sacrifício que foi ensinado nos mandamentos. Eu as conheço e elas me seguem. Então sabia que ali havia uma harmonia. Eu ouvi os mandamentos através de Moisés, os homens que ele escolheu, e fazer o que tinha que ser feito. Eles dão o vida eterna, jamais perecerão. Quer dizer, o cuidado que Deus tem ali, né, com a gente. E ninguém as arrebata da mão, né? Então, essa proteção, o texugo. E também, o texugo, ele era uma pele usada, um animal, que ele resistia muito bem a algo que hoje nós estamos passando aqui em Cornélia, essa temperatura quente aqui. Então, o deserto, ele vai de 8 a 80, aquela expressão. Durante o dia, ele pode bater 50 graus, né, de temperatura quente. Então, uma temperatura muito quente, né? Aqui bate 36, 37, a gente, nossa, não aguenta, né? O deserto até passa de 50. Porém, isso durante o dia. E à noite? O que é feito da noite? À noite cai, né? É uma coisa, baixou o sol, né? O sol escondeu, vamos assim dizer, aí vem o frio, a geada, ao ponto de até bater 0 graus. É normal quase todos os dias do ano ter essa diferença de temperatura, né? Durante o dia quase 50 e durante a noite 0 graus ou menos 4 graus, né? Ali no Oriente Médio. Então, o texugo era a pele que poderia suportar esse impacto do calor e esse trincante aí do frio, a geada, né? E até mesmo a neve, se fosse o caso, dependendo. Tá entendendo? Então, até esses mínimos detalhes, Deus, então, ele estava cuidando do seu povo aí nesse caminhar aí, né? Nessa estadia dele, nessa presença, né, divina aí no meio do povo, tá certo? Dessa imagem aí que você vê ao fundo, né, as tábuas, né? Essas tábuas, como eu já falei, toda a madeira. Façam os móveis, o Daniel. Isso, volta um pouquinho, aquelas tábuas, colunas. Outra, acho que foi outra imagem, passa aí. Isso, aí. Dá para chegar um pouquinho mais perto? Não, né? Isso aí. Então, essas tábuas, né, era feitas, né, de madeira de acácia. Só para lembrar, a madeira de acácia representa a humanidade, representa a nossa carnalidade, representa a nossa natureza humana. Porém, ela estava assim fora do Santíssimo Lugar. Dentro do Santíssimo Lugar, todo e qualquer móvel era coberto de ouro. Aí não, aí era trabalhada. Mas aí era a parte humana, né, de Cristo. Quando ele teve fome, né, quando ele foi tentado por Satanás, né, quando ele foi desprezado, né, quando ele passou, ele se limitou num corpo humano. Aqui, ó, na carta vamos ver aqui, vamos lá, Efésios, Gálatas, vamos falar um pouco sobre isso aqui. Vamos lá. Uhum. Isso. Tá. Então, Filipenses, capítulo 2, e verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, né? Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido como figura humana.
Então, essa madeira do lado de fora, né, simboliza aí a humanidade de Cristo, aquilo que ele passou, que ele foi gerado no útero, como qualquer outra criança, que ele mamou no seio, como qualquer outra criança, que ele fez xixi, que ele fez cocô, como qualquer outra criança, cresceu, né? Então, a humanidade dele, quer dizer, um Deus, né? Um Deus que se limitou no corpo humano, e essa limitação foi tamanha que ele serviu, né, para ser um escravo, né, vamos dizer assim, né, para a salvação de todos nós, os pecadores, que nele crê. Então você vê a humanidade, ele teve que deixar todo o que ele era lá em cima, ele teve que se limitar, né, aqui, passar, conviver, né, com os humanos, né, ter todo aquele tempo de vida aqui com a humanidade, quer dizer, isso representado aí, né, nessa madeira de acácia. Porém, os outros objetos, os outros móveis, todos eles eram trabalhados, tirados espinhos, tiradas deformas, né? Então coberto de ouro. E que nós vamos falar daqui a pouquinho aqui do ouro, tá bom? Tá. Lembrando mais uma vez que espiritualmente, né, nós somos como madeira de acácia, né? Temos a nossa humanidade e por nós mesmos, se não formos trabalhados, né? Se não formos literalmente, né, reformados e transformados, né, não vamos poder servir, né? Nem lá naquele tempo a gente não ia poder servir, nem no tempo do tabernáculo e nem hoje, se não houver em nós uma transformação, uma regeneração através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, né, através de nossas decisões, e os nossos compromissos com as coisas de Deus. Eu quero lembrar os irmãos, vocês, por gentileza, a minha vida, né? Aconteceu comigo, então por isso eu posso falar. Não sei se foi, né, se vai servir para você, né? Mas eu comecei a ter mais Deus na minha vida, ter mais Deus, estar mais com Deus, quando eu comecei a tomar decisões, né? Decisões de estar na presença de Deus, decisões de deixar de fazer muitas coisas, decisões de fazer coisas que eu não fazia, né? Fazer para Deus. Então isso me ajudou muito. E assim eu fui sendo trabalhado, assim eu fui sendo transformado, e assim ainda estou crescendo ainda estou sendo ainda transformado, né? Eu ainda quero chegar numa maturidade, que esse é o alvo de Deus, é o querer de Deus sobre todos os filhos e filhas, a maturidade cristã. E isso acontece com toda a nossa devoção, nosso temor, me ajudou muito. Quando eu era dono do seminário, o pastor João falava muito sobre isso, né? Da gente ter essa vontade de decidir, né? Pelo trabalho de Deus, ministério de Deus, por trabalhar na igreja e por aí vai. Aí a nossa natureza, nossa acácia, é o nome da árvore, vai sendo trabalhada, tá certo? Então, essa parte que eu falei agora da madeira são os materiais, tá bom? Que eu vou ler Salmos 16, 10. Salmos 16, 10. Vamos ver o que nós temos lá. Salmos 16, 10. Tá. Aqui é um outro. Depois eu falo isso aqui. Tá. Beleza. Tá bom. Então, um outro móvel, e outro que nós vimos, eu quero mostrar aqui, o outro material que era usado, né, no tabernáculo é o azeite, né? É o azeite. O azeite que era para colocar no altar do incenso. Tem a figura do altar, Daniel, por favor. Vê se a gente consegue pegar aí. Isso, tá bom? Então nós tá vendo do que era feito, as medidas dele, coberto de ouro, né? Beleza, tá certo, tá? Então, o azeite, né? O que era aí usado no candelabro, né? Pode colocar do candelabro também, tá bom? Em 1 João, vou ler para vocês aqui. 1 João, ver se nós temos algo aqui. Isso, o azeite também é usado aí. 1 João, capítulo 2, verso 27.
Tá. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, a unção, vamos lá. Esse azeite, ele era feito, essa especiaria, aqui não era só em si, neste caso, para usar no tabernáculo, não era só o, o produto azeite que era usado aí, tá? Mas ele tem uma simbologia muito grande que é, então, o Espírito Santo. Tá? Então vamos lá, ver isso aí. Hebreus 9:14. Hebreus 9:14. O que nós temos aqui? Hebreus 9:14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, ou seja, o Espírito Santo, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas e recebemos a Deus vivo. Então, o Espírito Santo, essa especiaria que era usada lá, esse óleo que era usado lá, ele era um óleo muito significativo, que era o Espírito Santo para eles lá. Para nós, né, é quando nós ouvimos o Evangelho, sentimos o horror do pecado e cremos em Jesus como nosso Salvador. Quando nós temos a consciência que nossos pecados nos matam e nos levam para a morte eterna, mas Jesus nos dá vida e nos leva para a vida eterna. Quando nós cremos, aí então nós somos selados com o Espírito Santo, o nosso nome está escrito no livro da vida e o Espírito Santo vai vir morar em nós. Assim como o Espírito ficava lá no tabernáculo, lembrando que naquela época, até antes de Cristo, não era como hoje o Espírito Santo, né? Ele era uma atuação, né, singular do Espírito Santo em determinada pessoa, como nos alguns líderes, nos profetas, né, nos juízes, né? Não era hoje para todo aquele que crê. Então, as pessoas realmente elas tinham que ter o mandamento, elas tinham que ser aquele hard shell assim, bem duro mesmo, né? Com suas vidas, né? Para estarem ali fazendo todas as coisas, né? E não conseguiam, porque pela lei ninguém é salvo. Então, né? Então, o Espírito Santo, que é então simbologia no tabernáculo, né, através desse líquido que queimava a todo momento. Então, nós vimos que esse era a única iluminação que havia ali no tabernáculo, certo? Em Isaías 11, Isaías 11. Rapaz, eu não sei por que a minha garganta está seca. Tomei bastante água hoje. Hoje, especialmente, tá bem seco. Então vamos aqui. Isaías, capítulo 11, e verso 2. O que a gente tem aqui? Tá, vamos lá. A profecia de Cristo, tá certo? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e do entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, o Espírito que havia lá, tudo no tabernáculo, o Espírito que deu sabedoria para as pessoas fazerem esses ornamentos todos, as pessoas que, né, o Espírito que havia em Moisés e todo, é o Espírito, esse mesmo Espírito Santo aí que nós temos no tabernáculo ali com Jesus, tá certo? Ó, vamos tomar uns 3 minutinhos e a gente já volta, tá bom? Pode ser? Obrigado.
Rapaz, vou pegar um pouco mais de água. Tudo bem aí, Daniel? Opa, certinho. Tá. Não tá tendo aquelas travadas, nem aquele barulho que você falou? É um barulhinho de vento. Tá um barulho de vento? Então, vou ter que desligar o meu ar-condicionado portátil que leva pra lá e pra cá. Vou. Ah, desse eu tenho Peraí, também. Esse é chique. esse é chique. Esse é chique. Vou desligar. Peraí. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou continuar aqui a aula, depois eu pego o nome de vocês, tá bom? Então tá. Então nós vimos aí, né? Vamos continuar então. Nós vimos a primeira parte da nossa aula de hoje, foi a pessoa de Cristo no tabernáculo. A segunda são os materiais, que nós vimos a madeira, o azeite, especiarias que colocam. Vamos lá em Êxodo 30. Tinha mais coisas, mais coisinhas, né? Também usadas aqui. Então eu tô passando meio que dando uma pincelada, porque é importante a leitura de vocês. Êxodo 30. Isso, Êxodo 30, verso 22. Isso aqui. Isso. Tá, é isso. Êxodo 30, verso 22. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída, 500 ciclos, de cinamono odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, um rim. Disso farás o óleo sagrado para a unção. E perfume composto segundo a arte do perfumista, esse será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte. Assim consagrarás essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção das vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem, que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição, é santo, e será santo para vocês também. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Então, essa especiaria, todo mundo sabia como que ia fazer. Lógico que não era para fazer, né? Todos essas essências, mirra, esses nomes aqui na tradução é canela, é cana aromática, cássia, azeite de oliva, tudo que podia compor para dar um bom cheiro agradável, isso era sagrado. Então só podia se usar o sacerdote que usava isso nos móveis, e algumas pessoas como outros sacerdotes, reis, profetas, nós vimos isso, podemos ver isso durante a nossa leitura, tá certo? E tinham muitos outros elementos, como bálsamo muito conhecido, né? Você já sabe o que é bálsamo, né? Quem já viu bálsamo? Muito mais conhecido, né? Ônica, galbano, incenso, e isso tinha também um pouco de sal. Então, eram tantos elementos para virar, então, para se tornar então um óleo muito especial, único, sagrado, que era para perfumar, para ungir, para usar como incenso também ali, e usar também o azeite, como nós vimos, para dar ali a luz no tabernáculo. Beleza? Havia também metais, né? Metais que eram usados ali. Então, se nós voltarmos, deixa eu ver se eu tenho aqui, deixa eu ver, esse aqui, deixa eu procurar aqui. Nós voltarmos aqui logo da entrada do tabernáculo, nós temos essa imagem aqui, vamos colocar aqui. Então, do lado do pátio, que você já sabe agora, tudo era de bronze, tá bom?
Então, nós temos aqui o sacerdote, a pia aonde o sacerdote se lavava, tá certo? Então, ele podia matar o animal, tá certo? Depois ele tinha que se lavar tudo. Então, essa pia, a pia, essa pia de bronze e o holocausto, né? Eram dois objetos do pátio que era de bronze. Tudo que era usado fora da tenda era de bronze. O que era dentro era de ouro. Por que o bronze? Porque o bronze, uma mistura forte dele, ou cobre, conforme a tradução, ele resiste a uma temperatura fortíssima, muito, muito ao fogo, né? Então, eram os outros utensílios sagrados. Então, você pode ver que eles estão carregando. Lembra lá dos varais e tudo, das argolas? Né? Tá aí, ele está carregando ali também a água, né? Então, todos esses vasos, esses baldes e tudo que era usado, né, no altar do sacrifício, tudo era de bronze. As pás, qualquer coisa que fosse para usar o bronze. Aí você, por que o bronze? Bom, o bronze ele tem uma ideia no livro de Juízes. Vamos ao livro de Juízes. O que foi feito? Como que é naquela região e naquela época? Qual era a ideia do bronze? Vamos ver aqui, ó. Juízes 16. Juízes, capítulo 16. O que a gente vai ter a ideia aqui do bronze? Vamos lá. Juízes 16. Tem a ideia tem a imagem da pia aí, né, Daniel? Por favor, se puder. Isso. Tá esse. Tem, Daniel. Esse é do Otário. Bom, a cor é bronze, né? Mas tudo bem. 16, 21. Qual a ideia lá naquela região? Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. Quem era esse? É tudo de bronze aí. Quem era essa pessoa aqui que foi pega e vazado os olhos e colocado para moer o moinho? E foi preso em cadeias de bronze. Quem pode dar uma ideia aí? Rapidamente. Sansão. Exatamente. Então, o bronze é a ideia de julgamento. Quando uma nação, naquela época, até tempo depois, século depois, ela era vencida, os sobreviventes, eles eram acorrentados em bronze, para dar o significado de que vocês foram julgados e vencidos e agora vocês são escravos e são humilhados. Então, essa é a ideia do bronze. Tudo que for de bronze, né, para fora do tabernáculo em si, é a ideia de julgamento. Tá certo? Segundo Samuel 3:34. Vamos ver o que a gente tem aqui. Segundo Samuel. Segundo Samuel. Segundo Samuel. Isso. Segundo Samuel 3:34. O que a gente vai ver? Isso. Tá. E as tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, caíste como os que caíam, né? Então aqui é a derrota, né, a morte, né, dos valentes de Davi. Então quando ele chora aqui, ele faz esse pequeno poema, né, não estava amarrado, ele não estava humilhado, não estava sob o julgamento do inimigo, tá certo? E segundo Reis 25:7. Então, vamos lá. Segundo Reis 25:7. Tá. Aos filhos de Zedequias mataram sua própria vista, e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Então, tudo que a ideia do bronze no Oriente Médio era algo de julgamento. Então, quando um judeu comum entrasse ali, o que ele ia ver de princípio era o que ele já sabia, objetos de julgamento, para dar o entendimento e o temor, né, que nós temos um julgamento. Nós, como crentes,
que nós cremos em Cristo, nós temos a salvação. Só que o que nós fazemos como salvos, isso vai como que passar pelo julgamento, pelo crivo de Cristo, o tribunal de Cristo. O que nós fizemos foi palha, madeira e feno. Então isso vai ser consumido. Isso, né, o que nós vivemos, né, isso em Coríntios. E se o que nós fazemos, né, é ouro, ou seja, se o que nós vivemos e fazemos está nos ensinos dos profetas, nos ensinos de Jesus e nos ensinos dos apóstolos, aí sim, aquilo que é feito nesses ensinos, fundamentados nesses ensinos, aí então vai passar pelo crivo e isso vai ser como que a nossa recompensa, vai ser nossa recompensa lá no reino dos céus. Então nós devemos muito pensar nesse temor mesmo, de mesmo temos a graça, temos liberdade de sermos cristãos, né? Mas a gente não pode fazer tudo o que queremos, nós sabemos que nem tudo é lícito, isso nos ajuda a lembrar, tá certo? Que nós temos um julgamento por vir aí, né? Da nossa vida cristã, né? Isso é para nos lembrar mesmo, tá certo? Do nosso comportamento. Números 21:9. Números, capítulo 21 e verso 9. Ah, sim. Eu vou pedir, Aurelino, lê para nós aí, Números 21:9. Está acompanhando aí? Moisés, tá Isso, certo. isso. E Vai. Moisés Vamos lá. fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Isso. Então, aqui na minha tradução está serpente de bronze. Então, ali, eles sabiam, como eles tinham se rebelado, né? O povo tinha se rebelado contra Deus. Então, o julgamento de Deus era aquelas serpentes, né? Que quem fosse picado e tentasse curar de alguma outra maneira, morria. Quem fosse picado e ignorava a ordem, morria. Mas quem fosse picado e a ordem era olhar para a serpente e sarava, né? Assim como depois Cristo fala, assim como a serpente foi levantada e as pessoas foram salvas, né, da morte física lá no deserto, assim somos nós, né, salvos, né, da morte eterna, crendo em Cristo. E aqui eles sabiam muito bem o que era essa serpente, esse de bronze. O problema, né, Aurelino, que as pessoas elas gostam de ser palpável, né? Elas gostam de pegar nas coisas, né? Gostam de ver. E o que fizeram de mal, Aurelino, depois? Você, né, na leitura, né, da Bíblia, você acredita, né, que durante o deserto essa serpente de bronze, ela foi guardada, levada para o Egito. Você lembra? Ela foi levada para o Egito. Então o povo começou a adorar, começou a ver como ídolo para a salvação da saúde, né? Nessa imagem. É mole, cara? Não, tá bom. Né? Né? Bronze, vimos aí, né? E as colunas de bronze. As colunas é isso, logo atrás dessa imagem aí, tá certo? Essa tem coluna, que não são essas, mas colunas, aquela do pátio, que já fica fácil de você saber qual que é, né? Essa daqui, né? Vou colocar aqui de novo. Isso, essas colunas aqui, certo? Tudo de bronze. Então, o outro metal que era usado era a prata. A prata no Oriente Médio, a prata era algo muito simbólico, porque a prata era a moeda principal para se comprar escravos, para se resgatar vidas de escravos, da liberdade. Então tinha que pagar em prata, né? Faz sentido isso para nós, né? Que tipo de moeda, o que foi que Judas traiu, né? Por quanto? Que tipo de metal que foi? Que tipo de metal que foi? Que Jesus foi traído, que Judas ofereceu? Foi 30 moedas de Prata. prata, né? Tá bom? Então havia prata. Onde que havia prata, né, no tabernáculo?
A prata, ela via aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui para você. Aqui. Esse é o dedo, meu dedo tá perto. Aqui. Vamos pegar mais aqui. Isso, aqui em cima também. Essa prata estava aqui em cima. Tá bem pequenininho. Isso. O Daniel, tem outra imagem do pátio aberta? Aquela imagem mais comprida, funda, assim. Aí dá, ver se a gente consegue ver melhor. Isso, a prata. Tá, vai. Isso, pode parar. Bem na pontinha aqui em cima. A pontinha aqui em cima. Isso. E nas bases. Isso, na base da coluna. Então, essa madeira do lado de essa coluna acácia, né, de madeira de acácia, isso, Daniel, isso. E ela tinha ali a cobertura de bronze, essa madeira, ela tinha sua parte de prata na base dela, né? Na base dela. Também você pode perguntar de onde veio essa prata, né? Veio de quando você se lembra, o povo saiu rapando a canela lá do Egito, lembra que eles espoliaram os egípcios, né? Que eles pediram as joias e todo aquele negócio que está em Êxodo 12, Êxodo 12, 35. Vou ler bem rapidinho aqui para a gente poder entender. Da onde que veio esse negócio todo que esse pessoal usou aí, né? 12, 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. Aí a gente pode falar assim, então, peraí. Quer dizer, então, que aí no tabernáculo tinha coisa dos egípcios? Sim. Ah, mas como que os egípcios é o mundo, é pecado, é idolatria, é tudo? Tem que lembrar. Lembra que tudo foi ungido? Lembra que tudo foi transformado? Lembra que tudo foi consagrado ao Senhor? Então, assim somos nós, né? Nós servimos ao mundo. Todas aquelas belezas e os tesouros e tudo que nós tínhamos, né, antes de Cristo, era para o mundo. Então, a graça de Deus é tamanha que Deus transforma tudo aquilo, né, para a glória dele. Então, essa é mais uma ideia que o tabernáculo traz, tá certo? Aquilo que antes servia ao mundo, agora serve a ele com transformação, com a graça, com o sangue de Cristo, né, com o Espírito Santo, com a palavra, né? Então, você vê quanto trabalho acontece para que, então, nós possamos ser úteis para o reino de Deus, tá certo? Essa prata, Êxodo 26, 19. Vamos lá. Acho que era usar essa prata também. Vamos ver. Êxodo 26, 26. Êxodo 26, 19. Tá. Vamos lá. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, que já mostramos aí, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Então, tudo ali tinha a prata, tá certo? Era usada ali a prata. Nos colchetes, naquilo que era usado para encaixar, tá, os ornamentos, as varas de fora, tá? As de fora, tá? E também na base da porta. Tudo era usado aí, 26, 10, bem rapidinho para terminar essa parte, tá? De igual modo, para o lado norte do comprido haverá as cortinas de 100 côvados e comprimentos de 20 colunas, e suas bases serão de bronze e ganchos, colunas e vergas de prata. Beleza, tem prata aí, beleza? Então tá bom. Então, essa prata, né, lembra que quando Moisés, todos esses objetos, Moisés pediu ao povo. Então, houve um custo, né, para que as pessoas pudessem doar aquilo ali, houve um custo, houve um pagamento, houve um resgate desses materiais. Eu vou terminar com o outro material, que é o ouro. O ouro, que aí sim, você já viu. Eu volto naquela imagem da entrada do santo lugar que estava antes, Daniel, aquela imagem que tem o cara da pia, e logo atrás dele tem a entrada. É que você colocou a pia, o cara arrumando a pia e a entrada. Isso, aí. Tá. Aí, aquela uma, passou, volta. Isso. Então, aí já são a mesma a madeira de acácia, mas recoberta de ouro. Então, o ouro, aí tudo aí de dentro
É ouro. O ouro representa? Olha, em Apocalipse, capítulo 3, e verso 18. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 3, e verso 18. Diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Então, esse ouro era a divindade. É uma oferta que Deus estava dando ali. Então, toda a parte de ouro simbolizava todo o brilho de Deus, toda a divindade de Deus, toda a mais pureza, o que mais de valor tinha, o que mais de Deus, da presença de Deus. Então, por isso que todos os móveis daí de dentro, tudo coberto de ouro. Por isso que muitas das vezes é sim, algumas vezes alguns estudos traz, né, a casa de ouro. Tudo que era, né, tudo que era, aqui vou colocar. Deixa essa imagem aí, Daniel. Aí eu vou colocar aqui, ó. Aqui o candelabro, só para lembrar, é de ouro. Aqui as tábuas de dentro. Aqui. Beleza. Tá, tudo de ouro, então a arca era de ouro, os varais eram de ouro, tudo era de ouro. E esse ouro, né, simbolizando simbolizando a divindade, né, ali da presença de Deus ali, pureza, total pureza, era um ouro totalmente refinado, não era um ouro comum, não era um ouro de segunda, era um ouro de primeiríssima, era algo extremamente caro, extremamente valioso, né, simbolizando ali tudo aquilo que fosse da luz de Deus, do melhor de Deus, né, ali, tá certo? E também ele representa, vamos lá, 1 João 1,14. Vamos no versículo aqui. João, Evangelho de João 1,14. Rapaz, eu vou contar para você, eu nunca senti tanta secura na garganta para dar uma aula como hoje. É o clima mesmo aqui em Cornélio. Eu também. Eu ia falar que era 40. Eu ia falar que é 49 anos, né? Tá, mas vamos lá. João 1,14. Né? Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, esse ouro representava a glória de Deus, a presença de Deus. E esse ouro, né, em forma de homem é Jesus, em forma de humano é Jesus. A glória de Deus, aquilo que era o esplendor todo desse tabernáculo, o esplendor todo desse contexto todo de formalidade, de objetos, de santidade, tudo isso aí na pessoa de Cristo, né? E aí então em Mateus capítulo 1, verso 23, né? Aí ele traz mais Cristo mais perto de nós. É Mateus 1, 23, diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dar à luz um filho, e esse será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Toda aquela divindade, toda aquela glória, todo aquele esplendor, todo aquele formalismo, né, toda aquela essência do tabernáculo, de algo sobrenatural, impossível ao homem comum, Cristo ele veio para nos dar o entendimento, para nos dar a liberdade, né, para nos dar vida através de tudo que ele fez por nós. Lembrando, naquela época as pessoas precisavam fazer seus sacrifícios de animais, precisavam da formalidade, precisavam se purificar, precisavam do sacerdote, tinham que cumprir seus rituais, tinham tantas coisas para fazer, né? Tantas 365 leis do não, 400 e pouco de sim, era algo extremamente, né, pesadíssimo, né, para que pudesse então estar dentro daquilo que Deus tanto queria. Nós hoje nós temos a graça, né? Ele veio com a graça, o dom, o presente, a liberdade, a vida. Ele veio, Jesus, ele abriu mesmo, escancarou para nós essas portas, escancarou o tabernáculo hoje. Não é o tabernáculo é aqui, somos nós. Nós é que fazemos da nossa vida, do nosso corpo, o tabernáculo para a habitação. Nós é que nos purificamos, nos preparamos, que fazemos nossa formalidade, né? Que nós fazemos nossas orações, nossa dedicação,
os nossos rituais de oração, nossa preparação para ir para o culto. Aí você percebe que nós somos um tabernáculo, nós somos sacerdotes do nosso tabernáculo, nós somos esses para servir a Deus, que na verdade o sumo sacerdote é Cristo, lembrando, tá? Então, esse estudo do tabernáculo, ele traz essas ideias para nós. Meus queridos, eu vou terminar aqui, tá? E na aula que vem, a gente vai falar um pouco do sacerdote, para a gente encerrar essa parte aqui do tabernáculo. E depois a gente vai continuar e a gente vai fazer nós vamos ter uma tarefinha aí para a gente tá desenvolvendo, beleza? Deixa eu pegar rapidamente o nome de vocês aqui, nossa lado, tá certo? Então vamos lá. Acho que rapaz. Hoje é dia 23, né? Isso, tá bom. Então vamos lá. Aline. Tá por aí, Aline? Ela estava aí, né? Cássia, faltou, avisou. Aurelino, Presente. tudo bem aí, meu querido? Tá. Graças a Deus, tudo bom. E o Davi. Presente. Ô, Davi, beleza, então. Tá joia, queridos. A gente vai terminar aqui com uma oração, tá? E depois a gente vou elaborar aqui com vocês aqui uma tarefinha para a gente finalizar os nossos estudos aqui. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, sua bênção, Senhor, para que nós tenhamos mais de Ti ainda, que esses estudos, Senhor, possam trazer para nós, esclarecer, para tirar nossas dúvidas, e nós darmos mais valor, Pai, à Tua palavra, tanto o Velho Testamento quanto o Novo, que o Senhor nos prepare, Senhor, com essa palavra, para sermos os Teus servos, que nós possamos, Senhor, entender que o Senhor está dando uma liberdade muito grande, aquilo que milhões de pessoas não tiveram lá no passado, Senhor, nós temos hoje em Cristo Jesus, essa liberdade, essa graça santa. Ajude-nos a viver isso, Senhor, aproveitar disso para que esse dia ainda melhor. A sua bênção esteja, Senhor, com todos os nossos professores, né, eles que têm preparado suas aulas, dedicado, eles têm, Senhor, a alegria de estarem também sendo usados por Ti para ensinamento. Estes alunos, Senhor, que também, Pai, estão, Pai, com alegria, estão querendo aprender mais. A Tua bênção, Senhor, para que eles sejam muito sábios nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eles possam vencer suas dificuldades, seus temores, né, que o Espírito, né, o Teu Espírito Santo possa tirar as dúvidas, que o Senhor dê sabedoria e unção, Senhor, para eles e para os professores, para que nós todos juntos possamos aprender e crescer no conhecimento da Tua palavra, a Tua bênção, que eles possam ter uma noite agradável, uma excelente noite de sono, tranquilo, e amanhã, Senhor, nos seus afazeres de escola, de trabalho, de igreja, abençoe nossos cultos amanhã na quarta-feira, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado. Daniel, Amém. muito obrigado.